Já está aqui com a gente o Roberto Henrique, deputado estadual. O Roberto, que a gente sempre traz o Roberto para estar atualizando a gente como é que está essa mobilização lá na Alerj, né? E agora também como é que estão os preparativos aí, já que tem aí ano que vem tem eleição e é hora já de começar a se mobilizar, né? Pensando já também no processo eleitoral de 2014. Roberto, muito obrigado por você estar aqui, né? Roberto, hoje saiu aí uma nova pesquisa agora do Instituto Ideia, né? Que mostra aí o Crivella em primeiro lugar, seguido pelo Lindbergh, também aí seguido pelo Antônio Matheus, e o Pezão, que até então vinha aparecendo de uma forma mais tímida, já começa aí a apresentar o percentual maior de intenções de voto, né? Também uma outra coisa que chamou a atenção nessa pesquisa foi o grande número de pessoas que ainda não sabem quem vai votar, né? Como é que você tem avaliado aí, você como deputado estadual e também como um nome forte aqui no interior para ajudar nessa campanha do vice-governador Pezão, como é que você tem avaliado isso? Você acredita, aposta nesse crescimento do Pezão aí como candidato ao governo do estado? Aposto sim. Primeiramente, boa tarde a vocês, da Plena TV, da Rádio Continental. Boa tarde a todos aqui da técnica, o jornalista também aqui, nosso amigo Alexandre Bastos, que se encontra aqui nos estúdios. Olha, Rodrigo, a pesquisa é o retrato de um momento, não é isso? E você muito bem colocou, né, o que está estipulado na pesquisa, que ainda existe um número excessivo de pessoas que estão indecisas. Mais de 25%, né? Eu vejo o seguinte, que o vice-governador Pezão, você analisando a partir da nossa região aqui, vamos lá. Nós temos obras emblemáticas que estão aí como desafio aos governos há muitos anos. A obra da mitigação das cheias, de combate às cheias ao longo do rio Muriaé e ao longo do rio Pomba, são reclamadas há mais de 80 anos. Em 1934, o relatorista campista Alberto Ribeiro Lamego já denunciava a ausência de obras estruturantes para conter o flagelo das cheias. Quem é que está realizando isso? O governo Cabral. Mas já são saiu, são 650 milhões e está em processo licitatório já conclusivo, e é uma obra que inevitavelmente vai sair. Então, esse resgate dessa dívida, né? Nós temos que credenciar alguém que teve a coragem, diante da luta dos nossos antepassados, da luta de todos nós. Eu fui um deputado que trabalhei muito essa questão das mitigações das cheias. Quem olhar lá atrás, no meu papelzinho da minha propaganda para deputado estadual, eu colocava já que eu iria lutar por obra infraestruturante para combater as cheias. Então, uma dívida que o Cabral está pagando. A obra da ponte que liga São Francisco a São João da Barra a São Francisco. Uma obra reclamada, tenho certeza, existe relatos de reivindicações de 100 anos atrás, quando começou a surgir as primeiras rodovias aqui na região. Então, veja bem, essa obra, você vê que ficou ali aqueles pilares como um monumento à incompetência desse país, do Estado brasileiro. Passaram, e o mais grave, passaram pelo governo do Estado 2 filhos aqui de campo, o Garotinho e a Rosinha. O Cabral que teve a determinação de mandar licitar essa obra, é uma obra também que já está em fim de processo licitatório para iniciar. Depois, as grandes reformas, uma das coisas que eu fiz, logo assim que eu assumi o mandato, eu fiz uma análise para o governador do estado, Sérgio Cabral, sobre as rodovias aqui da nossa região. E eu dizia para ele, olha, é importante apertar a duplicação da BR-101, que também por via de consequência, como a ponte também por via de consequência em função do porto, esse processo auxiliou andar, sem dúvida nenhuma. Quero aqui também render a esse fato histórico. O governador Cabral acolheu esse expediente nosso, em que eu dizia, há necessidade de capilarizar a nossa região com estradas de melhor qualidade. É o que vai acontecer agora na RJ 180, que é uma luta antiga da nossa população, ligando aqui Ponta da Lama e passando por fora de Ponta da Lama para tirar aquele tráfego pesado de cima, ligando até Dores de Macabu, reformando a estrada existente, melhorando as suas condições de acostamento e cumprindo aquele papel de resgatar também aqueles 7 km e 100 metros
que é uma luta que também, nessa luta, está o companheiro deputado João Peixoto, não é isso? Depois, consequentemente, aqui na 194, que é a estrada que liga Usina São João a Gargaú, ela, por necessidade, por força da necessidade, ela também vai ter que sair. Então, o investimento do Estado não é só em cima da ponte, mas vai melhorar a 240, que é a estrada Puaçu, como também terá que fazer uma estrada boa para ligar ali a Usina São João até Gargaú e, consequentemente, a RJ 196, que liga lá na comunidade de Máquina, dividindo com o município de Presidente Kennedy, no Espírito Santo. Depois, você vê, hoje você olha aqui, por exemplo, o prédio da Pesagro, todo reformado. Se você chegar para o servidor da Pesagro, ele vai dizer, olha, falta plano de cargos e salários para o servidor, há uma dívida nesse sentido, e como há também com o pessoal da Emater, mas você vai ver os cientistas que estão lá reconhecer. Agora, no governo Cabral, é o período que melhorou as instalações aqui da Pesagro, melhorou as condições de equipamento, as condições de viaturas, de implementos agrícolas e tal. Depois você vê uma dívida grande que tinha o governo do Estado com o Liceu de Humanidade de Campos, com aquela comunidade, que era aclimatar, dotar aquele prédio anexo ao prédio antigo de ar-condicionado, porque aqueles alunos precisam, sem dúvida alguma, de uma vida, de um ambiente mais digno para eles estudarem. O governo Cabral está realizando. Então, se nós colocarmos aqui, fizermos as contas, o governo Cabral tem história para contar aqui na região, como tem história para contar em outras regiões do Estado. Mas, ao meu ver, faltou o quê? Faltou, a meu ver, aquela química perfeita entre atos administrativos e atos políticos. Porque um governo não pode e não deve deixar de sobreviver a partir dessa química, atos administrativos, para não virar politicagem. Porém, atos políticos, não politiqueiros, políticos também para o governo ter alma e ter comunicação com a população. Por isso que eu creio que, na medida em que tudo isso for colocado e for feito o julgamento por parte da população, há uma tendência do vice-governador Pezão crescer, até mesmo porque não existe um pleito definido. Estão surgindo outras candidaturas. Eu acho que está surgindo uma candidatura que pode pôr água, né, no chope, tanto do Garotinho como do Lindbergh, que é a candidatura do Bernardinho, pelo PSDB, que é uma candidatura que, a meu ver, tende a crescer. Bernardinho do vôlei? Do vôlei. Ele foi filiado ao PSDB recentemente, né, o próprio presidente Luiz Paulo Corrêa da Rocha confirmou comigo esses dias no plenário, e acho que é uma candidatura que pode crescer, e nesse crescimento, como é uma eleição em 2 turnos, inclusive ir para o segundo turno o Pezão com alguém, e o Pezão, a meu ver, tem condição, pela ligação que ele tem com os prefeitos no interior, por já ser conhecido e ser também alguém de fácil trato, eu tenho certeza que ele poderá agregar mais no segundo turno. Além do fato novo, que o governador já externou, que deixa o governo dia 31 de dezembro, e o Pezão, e se ele deixar o governo, e o Pezão, ele fazer algumas reformas que o governo precisa, a meu ver, entendeu? Todos os deputados deveriam entregar o cargo. Eu não gosto de deputado sendo secretário, porque o deputado, ao invés de fazer a política do governo, começa a fazer a política da sua reeleição. Isso é ruim, e o governo Cabral sofre desse mal. O deputado, às vezes, ao invés de fazer a política do governo, faz a política dele. Você veja aqui, onde é que está o pessoal, o secretário de transporte do Cabral, Júlio Lopes. O pessoal do Júlio Lopes aqui, capitaneado por Tiago Virgílio, está com quem? Com a Rosinha. Aí você pega o Ronald Ázaro, que é também secretário de turismo. O pessoal dele, o Genásio, está aqui com quem? Com a Rosinha. Aí se você pegar aqui, o pessoal do Brasão, está com quem? Está com Ábido. Ábido está com quem? Com a Rosinha. Aí você vai, pega aqui, tem mais gente, quer ver uma coisa? PSB, você pega o próprio pessoal do João Peixoto, né? Eu faço até aqui um chamamento, o João tem que se decidir, entendeu? Tem que sair do armário, entendeu? Então veja bem, o pessoal do João Peixoto, o Zé Carlos,
que é do Detran, se elegeu naquela base ali do favor do Detran. Onde é que ele está? Fez campanha para Rosinha, onde é que ele está? No governo da Rosinha, na base de apoio de quem? Do garotinho pré-candidato a governador. Tem o PSB então, também, né? O PSB tem a secretaria das mais importantes do Estado, que é a Secretaria de Ciência e Tecnologia, dos melhores orçamentos do Estado. Os vereadores, os cargos de confiança estão aonde? Estão com a Rosinha, estão com o garotinho. Então, eu acho que o Cabral deu muito mole nisso aí. Eu estava falando até para o Alexandre Bastos aqui, eu em 2011, quando eles me pediram para ser candidato a prefeito aqui, eu falei, eu posso até ser, mas tem que fazer essas medidas aqui. E uma das medidas era fazer ordem unida na questão dos partidos da base do governo, que tem cargos no governo do Estado, bem como os cargos dos secretários, que são deputados, que aqui, lá eles são, na capital, eles são fiéis a Cabral, e aqui no interior são fiéis a Garotinho. Parece Dona Flor e seus dois maridos. Mas não é a maioria, né? Infelizmente as pessoas vão muito por isso, né? Pelos benefícios que muitas vezes se tem quando você apoia o governo, né? Mas quem tem vocação para a vida pública, Rodrigo, ele apoia plano de governo. Você não me vê aí, olha, eu não sou melhor que ninguém, não sou mais honesto que ninguém, você não me vê aí preocupado em indicar cargo aqui, cargo ali, cargo acolá. Sabe o que me interessa? Me interessa é o Detran funcionar bem, porque está uma vergonha, né? O Detran, não só em Campos, mas no estado inteiro, tem dado um desgaste ao governador Cabral muito grande, sem necessidade. Então, precisa que esses Detrans sejam alinhados administrativamente com o governador chamar para si essa responsabilidade. O que me interessa é as escolas funcionarem bem, é o restaurante popular funcionar bem, é a saúde funcionar bem, enfim, as políticas básicas de competência do Estado, e eu como fiscal, como deputado, sou fiscal, funcionar bem. A gente tem que ter, bandeira. Eu acho que seria muito pouco para mim e para a região, seria um menoscabo eu tratar a região com menoscabo, se eu saísse daqui para ser um deputado para indicar cargos. Não, eu lutei por onde? Lutei pela ponte. Ajudei a aprovar o seu projeto básico, ajudei a aprovar o seu financiamento, eu lutei pelo projeto de mitigações das cheias, de combater as cheias na região, eu participei de todas as reuniões, participei de todas as audiências públicas. Depois, eu participei aqui, assumi, fiz uma análise para o governador, olha, tem que mexer aqui, essas estradas, está aqui, 2011. Entendeu? Eu trabalhei lutando, mesmo não sendo deputado federal, pela BR-101 para ser duplicada, que isso é uma vergonha essa estrada não estar duplicada. E a obra andou a partir do momento, justiça seja feita, que os vereadores de Macaé atuaram, eu atuei lá na Assembleia Legislativa, o Sabino atuou, o Jânio Mendes da região dos Lagos atuou, nós três que começamos esse trabalho, e aqui justiça feita, não falo mentira contra ninguém, a Clarissa participou, o João Peixoto participou, não é isso? Não vou aqui negar, mas esse tripé, Sabino, Roberto Henriques e Jânio Mendes, nós pegamos esse touro à unha, nós brigamos muito com a autopista fluminense, nós perturbamos o ministro de Estado, nós perturbamos, no bom sentido, a ANTT para respeitar essa região. Então, acho que o deputado tem que olhar, são essas questões, como agora, né? Eu vi a Folha da Manhã anunciar, e eu fico muito alegre por isso, a AMPLA se rendendo às pressões da imprensa, às pressões do Parlamento do Estado do Rio de Janeiro, mesmo também nós não tendo a função, que quem fiscaliza é a ANEEL, quem fiscaliza o contrato é a bancada federal, mas eu fui requerente de audiência pública sobre a AMPLA, requerente de audiência pública dessa questão vergonhosa que é a empresa 1001, correto? Que nós estamos esperando, já falei com o presidente da Comissão de Transporte, faça a reunião que foi aprovada. Se não fizer, eu vou entrar na Justiça, correto? E isso, graças a Deus, vem dando resultado, porque vem acordando outros deputados. A Inês Pandeló já está com uma outra luta lá no Sul Fluminense, com outras empresas, com a mesma ação, propondo que seja igualado o preço do quilômetro rodado, seja em uma região e em outra. Quer dizer, então é a gente lutar, se unir
para que essa região seja respeitada. É isso que nós temos que fazer. Tem o devido valor, né, Roberto? Agora, olha só, a gente tem agora, você está falando de todo esse trabalho desenvolvido seu, como é que você espera esse reconhecimento da população? Você falou que dessas ações diferenciadas, né? Muitas vezes, às vezes o deputado que vê apenas questão de indicações de cargos e não pensa nesse conjunto, nesse coletivo. Nós vamos ter agora uma eleição e vários nomes estão surgindo aqui para a região. Você sempre teve o seu colégio eleitoral muito forte aqui em Campos. Como é que vai ser isso agora? Afinal, quando você foi candidato outra vez, você era um aliado ao grupo do Antônio Mateus. Mas o Garotinho não me apoiou, ele apoiou a Clarice e apoiou o Pudim. Eu tenho essa gravação de pedindo os votos para a Clarice e para Pudim. Então, mas como é que você pretende agora, você acredita, você aposta na sua reeleição diante aí dessa grande concorrência que se tem hoje e até mesmo de apoiados pelo atual... Eu, na outra eleição, veja bem, eu sou muito grato a quem me ajudou. Eu digo quem me ajudou. Quem me ajudou foi a auxiliadora Freitas, que é minha amiga antes de Garotinho. Fui amigo do pai dela no MDB. Quem me apoiou foi Mário Lopes, entendeu? Que também meu amigo antes de ser amigo de Garotinho. Quem me apoiou foi Frederico Paes, filho do Wilson Paes, contemporâneo meu. Depois, quem me ajudou foi Eduardo Crespo, justiça seja feita, uma pessoa que me ajudou, ele e o Alex me ajudaram muito. Como também teve aqueles que, quando eu dei aquela tarrafada naquela reunião lá no Paternon, quando eu condenei as invasões claricianas, pudinianas, adroaldinas e davinianas, saíram da minha campanha, com medo de Garotinho. Entendeu? E eles não podem esquecer que eu dei a minha contribuição, porque eu tinha o recalque de ter sido um vice-prefeito atuante, de ter tido uma aprovação e estar bem nas pesquisas. A minha doença do coração me tirou das eleições de 2008 e apoiei a Rosinha. Quem saiu nas carreatas ao lado da Rosinha não foi o Garotinho, não. Quem tirou o nome de Rosinha, Garotinho para Rosinha, fui eu. Quem saía na televisão pedindo voto para ela, era eu, não era Garotinho, não. Porque ele tinha um desgaste muito grande. Aí, na hora deles cumprirem o combinado de lançar 2 candidatos só a deputado estadual, eles lançaram uma porção. Além do mais, vocês viram, e há registro da imprensa, a Rosinha saindo com pudim de porta em porta. Ela não saiu de porta em porta comigo, saiu com pudim. Garotinho na Praça São Salvador, aqui no comício, ele disse, está gravado, ele disse, se eu tivesse 2 votos, eu daria um voto para a Clarissa, como eu vou dar, e outro para Geraldo Pudim. Então eu sei quem me ajudou e sei quem tentou me atrapalhar. Se você entrar na minha prestação de contas da campanha, você não vai ver doação nenhuma do Garotinho nem do PR. O PR fez doação para a Clarissa, fez doação para Pudim. Pode entrar lá na Contas Abertas que você vai achar. E por incrível que pareça, talvez você e quem está em casa não sabe quem fez doação de Garotinho? A minha campanha. Até aquelas placas que tinha o rosto meu de Garotinho, quem pagou foi a minha campanha. Entendeu? Então eu fiz uma campanha, todo mundo viu, de porta em porta, ao meu estilo, batendo de porta em porta, conversando, indo nos condomínios, fazendo os mini comícios com a bicicleta, com a Towner de som, etc. E sou muito grato àqueles que acreditaram em mim. Agora, tem muita gente que diz que apoiou o Roberto Henrique, mas não apoiou. E você teme agora, porque essa conversa fiada não você hoje não está no grupo, você acredita? Porque a gente viu, por exemplo, na eleição para vereador, que o Naim, que era presidente da Câmara e fazia parte do grupo do Antony, dessa vez ele sequer conseguiu a reeleição, apesar de ter sido bem votado, mas não conseguiu voto suficiente, porque foi atrapalhado. Você acredita que possa, ou seja, se não puder, ou seja, se não vão te ajudar, pode ser que nessa te atrapalhem mais? Vai tentar me atrapalhar como me tentou da outra vez. A quantidade de candidatos que Garotinho jogou em cima de mim aqui para eu não me eleger foi muito grande da vez passada. Ele vai fazer o mesmo. É sempre a prática dele é essa. Lançar muita gente para não eleger ninguém. Só que comigo deu errado. Por quê? Porque eu contei os soldados antes. Quando eu vi que ele poderia puxar meu tapete lá na frente, eu contei meus soldados antes, nessa tal reunião do Paternon que eu falei. Que quando eu bati, os fracos saíram da minha campanha. Os fracos saíram. Só ficaram as pessoas que tinham dignidade e respeito tanto ao eleitor como respeito a si mesmo. Os puxa-sacos
nenhum ficou comigo. Todos eles ou apoiaram Clarissa, ou apoiaram Pudim, ou apoiaram Davi, ou apoiaram Adroaldo, correto? E tantos outros mais. Agora, eu sempre, Rodrigo, vou respeitar, né? Ninguém vai ver nunca eu dizer assim, o eleitor é culpado. Não. Eu vou sempre respeitar a opinião que a população der na rua. Eu estou fazendo meu trabalho, sério, me dedicando por inteiro. Quem me conhece sabe da forma como eu me dedico. Me dediquei assim como secretário municipal, me dediquei assim como vice-prefeito, me dediquei assim com os períodos que fiquei prefeito, estou me dedicando assim como deputado estadual. Caberá à população fazer esse julgamento. E eu, humildemente, vou saber respeitar qualquer que seja a opinião que vier das urnas, porque é do jogo democrático, entendeu? Eu posso ter mais votos do que antes, né? E posso ter menos votos que antes. Isso é consequência do processo. Eu vou lutar, vou me apresentar, vou dar de mim para a população entender que ela teve, dessa vez, um deputado diferenciado. Se você pegar o meu jeito de ser deputado, as pessoas vão verificar. Eu sou um deputado das grandes bandeiras dessa região. Porque é o seguinte, deputado não faz obra, deputado não é prefeito e não é governador, não é isso? Então tem muitas tarefas que o deputado diz que está fazendo, mas que não é tarefa dele, ele não está fazendo nada, correto? A atenção básica de saúde, quem faz é a prefeitura. A assistência social, pela própria LOAS, quem faz é o município, né? Pela lei de diretrizes de base da assistência social. A educação, parte municipalizada, parte estadualizada, parte federal. Quer dizer, ao deputado cabe o quê? Ao deputado cabe representar, falar, cobrar, colocar no horizonte aquelas reivindicações que ele interpreta da sociedade. Foi isso que eu procurei fazer. Eu procurei pensar e valorizar e representar essa região no rigor das nossas tradições históricas. O que é representar essa região no rigor das tradições históricas? Mesmo eu sendo um deputado de apoio à base a Cabral, chegar aqui, como disse nessa tarde aqui no início, dizer, o Detran aqui está uma porcaria, correto? Porque o Detran não pode ter dono, correto? Onde o órgão tem dono, ele funciona mal, porque funciona bem para uma minoria e funciona mal para a grande maioria. Roberto, entendeu? Quando que você viu dizer que deputado fiscalizou UPA? Eu fiscalizo UPA. Foi lá almoçar já por 3 vezes para saber como é que está a comida do restaurante popular, que vai às escolas, correto? Só para a gente finalizar, Roberto, você teme, porque tanto você quanto o João Peixoto acabam sendo esse referencial do vice-governador e do governador Cabral aqui no interior. Você teme aí ataques mais diretos feitos a você nessa campanha por parte do grupo do Antony? Olha, ataques virão, a garotinho, né? Ele tinha saído do armário, né? Ele tinha saído do armário, entendeu? Ele está sempre no armário. Você vai na Rádio Diário, o garotinho está no armário. Não sabe se ele que é o dono daquilo lá, se não é. Você vai no Palavra de Paz, que é aquele negócio que ele dizia que vendia Bíblia, vendia livro para o Brasil inteiro, tinha vendedor mais do que a Avon, entendeu? Ele está no armário, porque ele não explica como é que aquela firma tão próspera fechou e parou, sumiu do mapa. Aí você vai na Rádio Manchete, o garotinho está no armário. O pessoal fala, o que é garotinho? É garotinho? Ele manda lá, mas parece que ele não é o dono. Aí você vai no jornal O Diário, o garotinho está no armário. E na política também, ele de vez em quando fica no armário. Correto? Porque quando ele não morde, ele manda os outros morder. Quando ele não bate, ele manda os outros bater. Correto? Então nós precisamos evoluir, melhorar essa qualidade da política. A nossa região já pagou muito caro por causa das baixarias da política de Campos e da região. Correto? Não é só Campos, não. A região. Eu acho que nós precisamos dar saltos de qualidade para fazer uma política propositiva, discutir, sim,
concordar, discordar, a existência do contraditório, mas sempre o contraditório com conteúdo, com respeito, sim. Agora, fazer o que essa gente faz, enganando o conjunto da população, por isso que eu me sinto a cavaleiro. Eu me coloquei assim frente a Arnaldo, que errou muito. Eu me coloquei assim frente ao governo do Mocaibe, que entrou pela porta larga da perdição. E também com a mesma independência eu me coloco frente ao governo da Rosinha, que veio para mudar, mas não mudou nada. A prática é tão igual a de Arnaldo, tão igual a do Mocaibe, bem como aquilo que a gente fala com tranquilidade. Até porque eu não participei dos governos dele, de governador e nem de Rosinha, correto? O garotinho saiu daqui para representar essa região, mas essa região fez tudo por ele e ele pouco fez por essa região no que tange a obras estruturantes, a coisa que fica, que permanece, aquilo que precisa fazer dentro da perspectiva de libertar essa região. Será que Rosinha e Garotinho não sabia que o Porto do Açu vinha para aqui? Tanto que sabia que ele era amigo de Ike Batista. Ike Batista gravou programa de televisão para Rosinha. Ou eles estão achando que a gente esqueceu disso? Hoje ele fala mal de Ike Batista. Mas eles eram íntimos. Ele sobrevoou aqui com Wagner Witter. Wagner Witter era secretário dele de Minas e Energia. Sobrevoou aqui Garotinho, Rosinha, com Ike Batista. Então eles ocuparam o governo por 2 vezes e não dotaram essa região de infraestrutura. Estamos com um calendário atrasado. Então, essa política não pode perdurar. As gerações presentes e as gerações futuras não podem pagar o preço de uma política rasteira, de uma política que não tem nada a ver com os genuínos interesses da nossa região. E eu falo isso muito a cavaleiro, porque nada me compromete. Tá certo, Roberto. A gente tem mais temas, agradeço você aqui. Sempre quando estiver por aqui, eu sei que está trabalhando bastante. Com o programa de rádio Noroeste, com o programa de rádio também aqui na Rádio Continental. Na Continental, né? Tá muito então, vamos repetir, sábado, de que horas até que horas? Todo sábado da Continental, de 10 ao meio-dia. E no Noroeste? No Noroeste é na Rádio Light FM 106.1, toda segunda-feira, de 9 ao meio-dia. E com uma novidade, 2 vezes por mês a gente faz do Estúdio Mãe, em Itapiruna, e 2 vezes por mês programa itinerante, como eu fiz hoje diretamente de Italva. Tá certo. Obrigado, Roberto, mais uma vez. Pregando sempre a integração dessa região. Nós só vamos sair da situação em que nós estamos pensando grande. A nossa esperança tem que ser do tamanho das nossas tradições. A nossa fé tem que ser do tamanho dos nossos desejos. E a nossa crença absoluta no mundo melhor só será possível se a gente for unido. O dia, Rodrigo, que os prefeitos da região norte fluminense e do noroeste fluminense, acompanhados de quem quer fazer política séria, chegar a bater na porta da Dilma e dizer assim: nós estamos querendo audiência com a senhora, ela vai respeitar, que nós temos um projeto para a região. Agora, o dia que o prefeito quiser andar sozinho, vai apenas bater foto com o presidente e vai bater foto com o ministro. Então, essa região, eu prego isso, são os consórcios intermunicipais, de forma unida, porque essa região está tendo esse boom agora com o Porto do Açu, mas vai ter um outro, que é o eixo rodoferroviário ligando o Atlântico ao Pacífico. Então, o eixo hoje é leste-oeste, não mais será norte-sul, como era na política rodoviária e ferroviária do Brasil. Portanto, há uma necessidade da logística mundial. Isso vai passar por Campos, vai passar pelo Noroeste Fluminense, por isso que eu venho pregando. Temos que sermos região norte e região Noroeste Fluminense, unida, cristalizada, fazendo política séria, fazendo política não no imediatismo, mas pensando nas gerações presentes e nas gerações futuras. Tá certo. Obrigado, Roberto Henrique.